Tava em casa, tô em casa aqui sentado e tava pensando em tudo que está acontecendo no nosso país, né? Desgraça, fome, ameaça de guerra, enfim, tantas coisas que estão acontecendo, tráfico, né? E eu tava pensando aqui o porquê que isso está acontecendo. O nosso país hoje, com todo respeito a todas as religiões que existem no nosso país, que é crime tu falar de uma religião hoje, né, pela Constituição, mas existe o lado do bem e o lado do mal, né? E todo mundo sabe que o lado do mal é o outro lado, não é o lado de Deus. Em 2024 nós tivemos aqui na cidade de Gravataí uma tentativa de se levantar uma estátua de Satanás, né? Agora lá no Ceará isso foi concretizado. Tudo bem, eu respeito a religião dos outros, eu acho que cada um tem a sua religião, tem que ser respeitado essa religião, né? Porque pela nossa Constituição nós temos que respeitar a religião dos outros, mesmo sendo a religião do mal, né? Porque toda vez que se invoca o mal, se lembra, né, de Satanás, do diabo, enfim. Mas também há os seus defensores, né? Que cultuam, enfim, a gente tem que respeitar e queremos que respeite a religião cristã também. Só que aqui no Rio Grande do Sul, a gente não precisa nem dizer muita coisa. A gente viu que o Rio Grande do Sul teve enchente, um monte de problema. O Rio Grande do Sul foi praticamente varrido por inundação de águas, né, há 2 anos atrás. O Ceará agora lá é um estado. E a Bíblia mesmo diz, né, me diz com quem anda que eu direi quem tu és. Provavelmente vai acontecer muita coisa ruim, infelizmente, para o Ceará. Porque quando você entrega uma coisa ruim a alguém, esse alguém vai cobrar. Geralmente o que ele cobra é a alma, é a vida de muitas pessoas, né? Eu vou citar o exemplo de Daniel, capítulo 10, livro bíblico. Daniel estava orando 21 dias e a oração de Daniel não subia ao céu, porque o príncipe da Pérsia, que era um demônio, ele não deixava a oração de Daniel chegar a Deus. Ele impedia que aquela oração chegasse a Deus. Até que Deus mandou o anjo Gabriel, que lutou com esse príncipe da Pérsia e a oração chegou até Deus. Então, cada lugar do nosso planeta ele tem um demônio, um príncipe que cuida daquele lugar. Por exemplo, aqui em Novo Hamburgo tem um demônio que cuida de Novo Hamburgo, em São Paulo tem outro, em Porto Alegre tem outro, em Minas tem outro, no Ceará tem outro. Todo lugar tem. É a Bíblia que diz isso, né? Nesse caso, Daniel teria um demônio lá da Pérsia, príncipe da Pérsia. A Bíblia fala que não deixava as orações de Daniel chegar a Deus. Então, cada lugar tem um demônio que cuida. Aí você pode dizer assim, mas e as igrejas? Bom, esses lugares de reunião, quando você fala a palavra de Deus, são os filhos de Deus que estão ali, né? Eles estão orando, esse Deus tem compromisso e Deus cuida. Mas mesmo assim, o Brasil não é de Deus. O Brasil escolheu o mal. O Brasil escolheu o lado errado. O Brasil escolheu o lado da mentira. O que diz lá no livro de Timóteo, capítulo 4, né? 1 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim, lá que, até bem interessante, a gente vê que, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então vocês veem que há 2000 anos atrás, Paulo já escrevendo a Timóteo, ele já falava sobre isso, que haveria tempos em que as doutrinas de demônios, o que é doutrinas de demônios? São aquelas doutrinas opostas a Deus. São pessoas que trabalham para Satanás na terra. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu sei que muitos dos judeus aqui não vão gostar do que eu vou falar. Mas em João 8,44 diz que Jesus, olhando para aquele sacerdote, disse para eles, vós tem por pai o diabo, que é o pai de mentira, e vós quereis satisfazer a vontade dele.
Então, apesar de haver sacerdotes ali que se diziam de Deus, na verdade eles estavam trabalhando para o diabo. A ideia até poderia ser boa. Os sacerdotes hebreus até poderiam se achar que trabalhavam para Deus. Mas o próprio Jesus olhou para eles e disse: "Vós têm por pai o diabo." O pai deles não era Abraão, como eles chamavam o pai Abraão, né? O pai deles era o diabo. E eles procuravam fazer a vontade do diabo. E qual era essa vontade? O Império Romano mandava naquela época. A vontade deles era servir o Imperador Romano, e o Imperador Romano se considerava um Deus. Porque Deus é aquele que tem o poder, é aquele que tem a força, é aquele que tem autoridade para matar, para dar vida, né? E esse o Imperador Romano era. E hoje não é diferente. Se vocês verem hoje as pessoas, aí tem pastores, padres, bispos, todo quanto é tipo de religioso, defendendo Deus ou não. E todos eles dizendo que são defensores da palavra de Deus. Mas se Jesus viesse hoje, será que Jesus não diria a esses: "Vós tem por pai o diabo"? Porque são pessoas que gostam da mentira, que gostam da corrupção, que gostam de tudo que é errado. E ainda usam o nome de Deus para isso. E o mais triste disto é que pensam que estão certo, pensam que estão agradando a Deus. E se é tão profundo que quando você olha para João 8, 44, 45, vocês veem ali que aquelas pessoas, elas tinham já o espírito de demônio dentro delas. Já não adiantava mais falar a verdade, não adiantava mostrar a verdade, não adiantava mais dizer que está errado. Não, a verdade é o que eles pensam, não o que a palavra de Deus quer. Hoje nós chegamos a esse ponto também, em que a doutrina de demônio voltou a comandar o ser humano, né? E para quem acha que eles não atentam, eu vou citar um exemplo aqui de Mateus, você pode ler em Lucas, né? Eu estou falando aqui para cristão, tá? Você que não é cristão, se ouvir isso aqui, por gentileza, né? Leve a sério a nossa palavra, mas não é para ti. Eu estou falando para cristãos aqui. Você vê que isso é tão a sério, que quando nós vimos Jesus sendo tentado no deserto, o diabo desafiou ele, Satanás desafiou ele. Jesus foi tentado pelo próprio Satanás, né? Para quem não acredita em Satanás, como hoje, tem muita gente que não acredita, mas Jesus foi tentado pelo próprio Satanás. Diz assim: "Se tens fome, transforma essa pedra em pão e coma. Né? Te joga aqui do alto que o Senhor dará ordem aos teus anjos para que te defendam." Não foi isso? E Jesus defendeu ele pela palavra de Deus. Qual o livro que Jesus usou? O livro de Deuteronômio. Jesus usou o livro de Deuteronômio para rebater todas aquelas palavras que o diabo fala. O diabo usava de palavras bonitas, como usa hoje, palavras fingidas, porque ele é um fingido, né? De hipocrisia, como muitos usam hoje, de mentira, como muitos usam hoje. Ele usou isso contra o próprio Jesus. E Jesus, usando o livro de Deuteronômio, refutou tudo. Aonde eu quero chegar com isso? Estamos vivendo os dias de hoje de doutrinas de demônio, de espíritos enganadores, de pessoas se dizendo de Deus, e você vai ver as atitudes dessas pessoas, as palavras dessas pessoas, a vivência dessas pessoas, as promessas dessas pessoas não são de Deus. Muitos dirão naquele dia: "Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, expulsei demônios, eu fiz a tua obra." Jesus: "Afasta de mim, eu nunca te conheci, nem sei quem tu é." É um maluco aí que estava com espíritos de demônio e dizendo que fazia minha obra, né, dizendo que estava comigo. Isso é muito triste, porque a história se repete. O Brasil não é de Deus, como muitos estão defendendo por aí dizendo. Agora, muitos que moram no Brasil são criaturas do céu, porque defenderem a palavra de Deus, por viverem na palavra de Deus, por ter esperança em Jesus, por acreditar na salvação, mas não é todos. Então a gente pode chegar à seguinte conclusão: não existe nada de novo debaixo da terra, tudo se repete. E as coisas como estão acontecendo hoje são totalmente reprováveis pelos olhos de Deus. E a gente precisa parar para pensar que o próprio mal
Hoje, ele está concentrado e representado pela pessoa de Satanás. E as pessoas estão começando até a fazer estátua para ele. Isso voltamos lá a Moloque, voltamos a tantos outros deuses do passado. E muitas coisas são produto da nossa própria cabeça. Veja como, por exemplo, hoje em dia existe uma doença chamada esquizofrenia, em que as pessoas ouvem voz. Só que os psiquiatras dizem que que pessoas que ouvem voz é esquizofrenia, mas nem tudo é esquizofrenia. Eu digo para vocês que muitas pessoas ouvem voz hoje e já ouviram no passado, que são vozes espirituais. Agora, existem vozes de demônios e vozes de anjos de Deus, de luz. Por isso nós devemos ter um cuidado, e não são todas as pessoas. Por isso temos que ter um cuidado de seguir a palavra de Deus, como está escrito ali, e mesmo que ela não esteja escrita de acordo com algumas pessoas, ela ainda é a palavra de Deus. Porque nós temos visto aí muitos que são islâmicos, são cristãos, são pessoas de várias religiões no mundo afora, e parece que isso vem mais para confundir do que para ajudar. Nós temos hoje no próprio Brasil igrejas que se dizem da graça, defendendo Jesus, mas tu vai no culto deles, são mais um culto do Velho Testamento do que do Novo Testamento. Então a gente precisa entender que hoje nós temos teólogos exatamente defendendo e falando mal da Bíblia, falando mal do Evangelho, falando mal de Jesus, falando mal dos profetas. Nós temos todo tipo hoje de teologia, aonde se levanta várias denominações, exatamente confundindo mais do que ajudando o Evangelho de Deus. Eu deixo essa reflexão para vocês, porque os tempos, para mim, eu acredito que temos caminhando para o fim. E a prova está aí. A prova está aí, como diz lá, né? Em 1 Timóteo capítulo 4. Doutrinas de demônios, apostasia dos últimos tempos, consciência cauterizada, sabe? Onde estão vendo só o lado da matéria e não estão vendo o lado espiritual. Isso é um alerta para cristãos de hoje. Que Deus abençoe a todos.